Oi, 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 sejam todos bem-vindos ao podcast Educação Parental na Prática. Aqui você receberá conteúdos relevantes para encorajar pais e educadores no processo de educação das crianças e adolescentes, para que eles lidem com os desafios de comportamento de uma forma mais respeitosa e efetiva, desenvolvendo competências socioemocionais. Eu sou a Aline Cestaroli, eu sou host aqui nesse podcast, idealizadora da educação e parentalidade encorajadora, e toda semana eu estou aqui com uma convidada especial para a gente bater um papo para lá de encorajador. Se você está chegando por aqui agora, aproveite para nos seguir, se inscreva no nosso canal. Todos os episódios ficam disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube, e aí você não perde nenhum conteúdo. O tema do nosso episódio de hoje é a importância da educação parental no processo de orientação vocacional. Para a gente conversar mais sobre essa temática, eu estou aqui com a Renata Gimenez, que é psicóloga, perita judicial, é um dente de leão, educadora parental, facilitadora do programa Encorajando Pais. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Aline, tudo bem, querida? Obrigada, é um prazer estar aqui com você, viu, com todos. Ai, muito bom esses bate-papos aqui. E esse tema, né, para a gente conversar de um tema tão importante, principalmente quando a gente pensa na adolescência, que é essa fase em que eles são mais pressionados a escolherem o que eles vão fazer para o resto da vida, né? Mas antes da gente entrar na temática em si, Renata, eu sempre gosto de começar os episódios aqui perguntando como que você chegou até a educação parental, né? Você se formou recentemente aqui na nossa escola, e me conta um pouquinho da sua trajetória, como que você conheceu e qual o motivo da sua busca por essa formação. Claro, vamos lá, né? Eu digo o seguinte, né, Aline, que nada acontece por acaso, tenho certeza disso, que não existe acaso. E eu acho que a minha busca pela educação parental, ela começou muito por uma necessidade dentro da minha casa, de como eu estava administrando as demandas com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, né? O Igor de 24, que está quase acabando aí esse processo, e a Gabriela, que tem 17. E assim, apesar de toda a formação, eu sou um dinossauro da psicologia, Uhum. certeza que eu sou a mais velha do grupo, de toda a formação, de toda a experiência, a gente é humano, né? E assim, você comete falhas, comete erros, e às vezes tão centrado ali, né, nos problemas, você não consegue encontrar saídas. E através dessa necessidade, né, de melhorar as relações familiares, principalmente como é que eu estava administrando todas as questões emocionais aí de adolescência. Eu também atendo adolescentes no consultório. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso tudo, né? Faço também um trabalho num colégio, um trabalho voltado para adolescentes para o ensino médio, e comecei a sentir falta, né, de mais informações, de mais estratégias, de uma orientação mais assertiva. Qual que é o caminho para isso? E foi aí que eu cheguei na educação parental e estou aqui, né, apaixonada, querendo cada vez mais, esse caminho sem volta. É um caminho sem volta, né, muito bacana. E é muito legal isso que você traz, né, porque é aquela velha história de santo de casa não faz milagre, né, então, quando muitas vezes os pais, né, e muitos pais que acompanham aqui nosso podcast ficam, "Nossa, mas", ou pessoas, assim, que querem buscar a educação parental, mas falam: "Nossa, como que eu vou ajudar outras famílias se na minha própria casa eu não estou dando conta, né?" E aí como é bom a gente poder contar com outros profissionais também, buscar esse conhecimento. A gente sempre fala da importância de estudar para educar, né. Então mesmo na psicologia, né, tendo um amplo estudo aí, sendo aí como você trouxe esse dinossauro, né, ter
aí uma ampla bagagem na psicologia, a gente precisa olhar para especificamente para a parentalidade, né? Para como educar, como exercer essa liderança na vida da família, despertando o potencial dos filhos, né? Então, eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada. Eu falo que existe uma Aline antes e depois da educação parental, tanto na vida pessoal, mesmo eu ainda não tendo filhos, as minhas relações pessoais foram transformadas e a minha profissão também, né? Então, eu tenho falado bastante o quanto é uma profissão ali, uma área de atuação que a gente transforma a nossa vida, a nossa família, e enquanto transforma a família das outras pessoas também, né? Então, esse benefício, essa transformação que começa por nós, né? E aí, falando, então, você contou um pouquinho que dentro da sua experiência enquanto psicóloga, você trabalha com a orientação vocacional, né? Que essa é uma grande demanda aí, e que você tem trazido esse olhar da educação parental, então, para esses processos, né? Como que funciona? Até, assim, porque a gente nunca sabe quem vai ouvir aqui os nossos episódios, até onde essa sementinha aqui de conhecimento vai chegar. E eu acredito que muitas pessoas ainda não entendem a importância de uma orientação vocacional, como que isso pode contribuir, se é só o adolescente que faz, né? Como que é esse processo? Acho que é legal você contar um pouquinho para a gente como que é o seu trabalho na orientação vocacional, e aí a gente começa a ver essa correlação com a educação parental. O que você acha? Claro, vamos lá, né? Olha, uma coisa que eu acho bem importante a gente colocar é a abrangência do trabalho de orientação vocacional. As pessoas têm, né, uma visão, uma ideia de, puxa, eu vou levar meu filho para fazer uma orientação vocacional porque ele está perdido, porque ele não sabe o que fazer. Muitas vezes, algo também comum que acontece esse entrave, né, entre o que o jovem quer fazer e a experiência do pai. Então, exemplo, né, você tem lá uma família de médicos, como é que ele nem pensa em fazer, está pensando em fazer arquitetura, como é que isso funciona, esse menino precisa de ajuda, né? Então, vamos buscar uma ajuda externa, um olhar profissional, especializado, para, né, para dar uma saída, para apresentar ali a saída. Então, olha quantas coisas que a gente precisa esclarecer, né? Vou começar de trás para frente um pouquinho, né? Primeiro que, assim, não há uma definição. Então, olha, aqui, diante de todo o processo que você fez, todas as etapas, testes que a gente normalmente utiliza, entrevistas, atividades, enfim, olha, é isso aqui, você vai ser engenheiro, você vai ser administrador, a gente já deixa claro que isso não existe. A orientação vocacional, ela vai trazer trilhas de reflexão para o jovem, para essa família, apontando, primeiro, né, para os talentos, para as habilidades, para aquilo que ele gosta de fazer, para toda essa questão, né, da socialização. Então, ele é um jovem que gosta de estar em atividade com outros jovens? Não, ele prefere trabalhar mais sozinho, ele prefere fazer as coisinhas dele ali, ele rende mais. Os valores que estão atrelados a essa escolha, a orientação vocacional e a própria escolha profissional é um projeto, é a construção de um projeto de vida. Eu sempre levo o adolescente, a família, a enxergar a importância desse momento partindo desse princípio. Você está aqui para que a gente consiga te auxiliar, apontar caminhos de reflexão, de aprendizado, coisas a serem revistas na construção desse projeto. Então, a gente vai apresentar alternativas para você, mediante a elaboração do teu perfil, mediante essa descoberta das tuas habilidades.
É muito comum a gente, durante o processo, você ouvir do jovem assim, puxa, eu nem imaginava que eu tinha essa característica, né? Uhum. Muitos dizem assim, tem certeza que essa pessoa sou eu? Eu não sabia que eu era desse jeito. Então, você induz, você possibilita essa descoberta para o jovem. Uhum. Então, é realmente um processo incrível. É muito legal isso, porque envolve esse autoconhecimento, né. E um dos pontos que eu até fui anotando aqui, né, essa coisa que você traz, né, dessa descoberta das habilidades, dos talentos, dos dons, isso tem muito a ver no que a gente fala na educação encorajadora, desse locus de controle interno, né, dessa importância de uma educação voltada para o autoconhecimento também, para reconhecer em si. Quando a gente fala, né, na psicologia, fala-se sobre isso, né, o locus de controle externo, então quando a sua vida é controlada por fatores externos, o quanto você está ali, que é da educação tradicional, né? A gente vem de uma educação de punições ou recompensas, então é esse locus de controle externo. A gente começa a fazer escolhas e a conduzir a nossa conduta em relação a receber prêmios ou evitar punições, né? Quando a gente fala na educação encorajadora desse locus de controle interno, a gente está falando de uma conexão com a sua essência para olhar para si e desenvolver essas habilidades de vida baseado nas competências socioemocionais e baseado nesse olhar, o que eu sinto em relação a isso, né? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Como que eu potencializo as minhas forças? Como que eu trabalho ali, desenvolvo, né, para superar as minhas fraquezas, né, os meus pontos de melhoria. Então, essa educação, né, que a gente trabalha com os pais com base nesse locus de controle interno, é o que vai ser resgatado também nesse adolescente, porque muitos adolescentes chegam sem saber, né, quem são, o que gostam, como você trouxe, né, quem tem certeza que essa pessoa sou eu? Porque eu não me conhecia a esse ponto, né. E acho que é um processo muito gratificante acho que para você, né, e para eles que estão nesse período de descoberta também, né. E aí, Renata, como que você lida com esses pais que chegam, porque o adolescente não vai lá sozinho, né, por trás dele vai uma família. Como que você lida com esses pais que chegam buscando aí esse processo de orientação? Pois é, Aline, é assim, essa é eu acho que é o desafio número um, né? A sensação que eu tenho às vezes é que é muito mais sobre os pais. Então, eles chegam com uma demanda altíssima de ansiedade, com uma ansiedade, né, batendo nas alturas, uma inquietação do tipo, como assim ainda não sabe? Como assim? Está acabando o terceiro ano e ainda não sabe o que fazer? Né? Não escuta ninguém, fazendo até uma conexão aí com o que você trouxe agora, justamente desse ponto da educação tradicional, o jovem não tinha voz, né? Não tinha muita voz, né? Não tinha essa preocupação para essa autodescoberta, para o autoconhecimento. Eu falo por mim, na verdade. Eu sempre a minha primeira intenção quando eu entrei no ensino médio, já estava me aproximando aí do último ano, era ser jornalista. E eu fui assim absurdamente boicotada pelo meu pai, né? Porque ele falou: imagina, você tá louca, de onde você tirou isso? Isso é uma ilusão, isso não existe. E aí, né, vai daqui, vai dali, conversa com um, conversa com outro. Por que você não tenta psicologia? Muita gente ao meu lado estava tentando também psicologia e eu fui. E assim, deu certo, deu tudo certo. Passou o primeiro ano, a partir do segundo a coisa aconteceu e deu certo. Mas assim, eu lembro que eu fui bem tolhida nesse processo,
Uhum. E eu acho, eu sinto que é aí que a educação parental, ela traz uma contribuição gigante, quando ela começa a gerar nos pais uma reflexão sobre isso que você trouxe. Mas assim, o que esta criança, este jovem gosta? O que ele quer? Deixa eu entender, deixa eu ouvir. Então os pais chegam assim absurdamente ansiosos, cheio de expectativas, sonhando já, eles já vislumbram o jovem lá na faculdade, sentado, fazendo, e ficam muito indignados quando o jovem apresenta essa dúvida aqui, absolutamente normal. Olha a carga que a gente joga sobre eles, né? Com 17 anos, você tem que decidir o que você quer. Para o resto da vida, né? E com sucesso. Trate de fazer uma escolha que te garanta sucesso. E você Eu estou contando dizendo, da sua né? experiência, eu lembrei, estava pensando na minha, né. Pelo meu pai, eu teria feito direito, porque meu pai fez direito, embora ele nunca tenha exercido a profissão, eh, né, mas ele se formou em direito. Pela minha mãe, nem faculdade eu tinha feito, porque minha mãe estudou até a 7ª série, e foi comerciante por muitos anos, com restaurante e tudo mais, teve muito sucesso, assim, né, conquistou muitas coisas a partir desse empreender, mas então ela não via a importância do estudo, né. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, no mesmo ano o meu irmão começou de administração, e logo no primeiro ano ele conseguiu um estágio que ele ganhava, assim, em 2006 foi isso, ele ganhava R$ 1.200 num estágio de administração, que era muito dinheiro para um estagiário. E eu lá trabalhando de secretária, de auxiliar odontológico, não conseguia, assim. E aí minha mãe falava: "Por que você não larga essa faculdade e vai fazer administração como seu irmão? Olha como ele está bem, psicologia não dá dinheiro, vai fazer alguma coisa". Então, assim, mas eu nunca me dei bem com os números, né, nunca fui para essa área, assim, nunca pensei em seguir uma outra área, né. Então ser tolhida, né, eu cheguei a desistir no meio da faculdade, fiquei 1 ano fora da psicologia, muito perdida, assim, tentando, né, me encontrar ali, até que eu decidi seguir aquilo que era meus dons, meus talentos, aquilo que era a minha área de interesse, de fato, que esse é um grande ponto também, né, eu acho que quando a gente trabalha tanto nessa orientação aos pais, nesse processo, quanto com o jovem, na orientação vocacional, e o que os estudos mostram é que a chance de sucesso, de felicidade no trabalho, ela é muito maior quando o seu trabalho está relacionado a alguma área do seu interesse, né. Essa satisfação profissional, essa realização. É muito difícil você ter sucesso em algo que você não gosta, né. E aí como que você vê quando tem essas divergências, né, você trouxe no início, às vezes uma família de médicos e o jovem quer ser arquiteto, né. Como lidar com essas frustrações ali com os pais, né, com esse ponto? Pois é, aí que entra muito da educação parental. Primeiro, quando você acolhe esses pais, compreende que para eles também é um fechamento de ciclo, a conclusão de todas as etapas do colégio, o fechamento do ensino médio. As inseguranças que, a partir desse momento, começam a aparecer. Então, o jovem está ali dentro do colégio, normalmente, né, o jovem, ele vem desde lá de trás, tá desde do pré, do primeiro ano, isso é muito comum da gente perceber. Alguns fazem movimentos, mas a grande maioria permanece ali, tem uma história naquele colégio. Hum. Então, você tem total liberdade, acesso a todo mundo. Quando vai se aproximando esse fechamento de ciclo, embora traduzindo aí a vitória de uma família, eu sempre falo isso, né? Que isso é a vitória de uma família. Todos venceram nesse momento.
Então, os pais estão, né, extremamente felizes, ansiosos, mas começa a chegar muitas preocupações. Uma delas é essa, de você entrar num universo sem controle. Então, vai para a faculdade, agora começa a pegar metrô, começa a pegar como é que vai ser isso? Não conheço ninguém na faculdade, como é que eu vou saber como é que se está indo bem, se não está, as notas? O controle é perdido. Então, eu acho que assim, a primeira coisa, acolher esses pais, validar esses sentimentos e, a partir daí, começar, né, levá-los até essa perspectiva do jovem. Que quando eu olho, quando eu começo a falar daquilo que você faz, daquilo que você sente, no meu lugar, é absolutamente diferente quando eu passo até o seu lugar. Então, quando eu estou no teu lugar, a leitura é outra, o sentimento é outro. E a própria orientação vocacional, ela fala, do ponto que você trouxe, Aline, o que a gente aponta? Áreas de interesse. Então, não tem, olha, não é isso aqui, vai ser arquiteto, vai ser administrador, está aqui esse universo das áreas de interesse. Quantas coisas, a partir desse momento, podem acontecer de favoráveis, positivas, para que esse jovem, sim, ele seja feliz, ele consiga desenvolver uma escolha, ele faça uma escolha e desenvolva a partir daí uma carreira que converse com os valores dele, com as habilidades, com os talentos. Quanta coisa incrível pode acontecer quando você está feliz, quando você se sente realizado, que você tem motivação para enfrentar as lutas, as dificuldades, que elas vão acontecer sempre. Isso é a vida, né? É a vida. Esforço, entrega, luta. Mas quando você está ali fazendo aquilo que fala com você, aquilo que gera sentido, gera significado, é quase impossível você não ter sucesso. Você vai ter sucesso. E é essa compreensão que os pais não têm, tomados por toda essa angústia, por toda essa ansiedade. Então, quando a gente fala da educação parental, é exatamente convidá-los a fazer essas reflexões, a olhar um pouco também para as próprias trajetórias. E eu digo isso para você porque, assim, a minha filha, que está agora no último ano do médio, no terceiro, ela fala que ela quer fazer direito. E a gente está feliz, a gente apoia, tudo mais. Mas eu vou confessar aqui para vocês todos, né, para você e para todos vocês, que a gente dá uma cutucadinha nela assim, puxa, por que você não vai para a TI, que é a área do meu marido? Você já pensou em fazer TI e tal? E tem que segurar a onda mesmo, porque senão vira uma pressão, sabe assim? Esses dias ela falou, gente, para, eu já sei o que eu quero fazer direito, eu vou para cá mesmo. Então, recolhe, segura a onda aí, né? Dá um tempinho para ela, porque é essa escolha. Então, a gente tem que estar ali monitorando, acompanhando, assessorando esse jovem, mas cuidando para não ser invasivo nesse momento, que é dele, é dele. Sim, e ainda assim, né, o que você trouxe nesse exemplo da sua filha, ela tem essa segurança do que ela quer, né, mas tem muitos jovens que ainda não descobriram o que querem fazer. E aí, ficam muitas vezes sendo pressionados pelos pais de terem que escolher um caminho, né, de terem que seguir ali. E aí faz com que muitos comecem e não terminem nada, né, ou porque, às vezes não buscam essa orientação profissional, vocacional, e aí não e se tentam experimentar várias coisas, acabam desistindo. A gente tem outras questões sociais que envolvem hoje, como a dependência das telas, né, dos eletrônicos, tem, né, muitas outras influências hoje que contribuem para que esses jovens, né, a gente vê hoje jovens cada vez mais velhos morando com os pais, dependentes dos pais, sem ter essa profissão, né, sem terem uma independência financeira também. Então, eu acho que a gente podia pensar aqui, Renata, em como que a gente pode
orientar e quais dicas talvez dar aqui para quem está nos assistindo ou que esteja passando por isso, por essa fase com o filho ou no consultório, né, os profissionais que trabalham com essas demandas, como que a gente pode orientar esses pais a lidarem com essa transição dos filhos em busca de uma profissão, de uma atuação, para que eles sejam pais encorajadores, né? Para que eles encorajem esse momento de descoberta, principalmente quando o filho não tem essa certeza que a sua filha tem de falar, não, é isso aqui que eu quero. O que você acha como que né, costuma ser feito esse processo? Então, né, o encorajar é a base de tudo. O encorajamento, acho que é realmente essa base, é esse despertar que os pais precisam ter. Essa palavra, o encorajar, ela liga tudo, ela une tudo, né? Eu acho que, assim, uma coisa muito importante, Aline, convidar esses pais a refletirem um pouco sobre o tempo, sobre as características individuais do filho, né, de cada um, somos únicos, cada um tem o seu tempo, cada um tem a forma de encontrar o seu caminho. Então, uma coisa que eu vejo também bem presente no consultório nesse tipo de demanda, quando o jovem não sabe, a maior angústia puxa, mas ele vai estar perdendo tempo. Se ele precisar de mais tempo para escolher, que é natural, é normal, não, ele vai estar perdendo tempo. Olha quanta coisa, quanta gente vai estar indo para frente e ele não. Então, primeiro, se coloque ao lado do seu filho, entenda que essa é uma jornada de vocês. Vocês vão estar atravessando esse caminho, esse processo. É uma jornada, isso é uma jornada. Quando a gente pensa na escolha profissional, não olha só para a escolha, mas olha para o projeto de vida. Quantas coisas estão envolvidas nesse momento? E se ele precisar de um tempo a mais para tomar uma decisão, se ele falar, olha, eu preciso, não sei, eu vou dar um tempo, eu vou fazer um cursinho para ter certeza, ou então eu vou fazer um intercâmbio, acontece muito isso também, eu vou fazer um intercâmbio, vou fazer um outro curso. Não existe tempo perdido nessa situação. Essa desconstrução, os pais precisam estar atentos, observar, e é um exercício, Aline, diário, que na condição de pai, a gente às vezes resvala numa fraqueza. Não, tem que ser agora, tem que ser já, está todo mundo indo, você também tem que ir. Calma, respira, não é perda de tempo. Quantas coisas acontecem de positivas, de grandiosas, que agregam para a vida do jovem, que trazem aprendizado, transformação, valor, num cursinho, num outro curso, num tempo que ele dá. Uma coisa que eu vejo muito, Aline, e assim, de fato, como experiência de consultório, de jovens que chegam, às vezes, para o processo de terapia, então, assim, eles já terminaram o ensino médio, chegam para a terapia, emocionalmente adoecidos, porque estão fazendo faculdades, estão envolvidos em formações que não falam com eles, sabe assim? Jovens que vêm já medicados de tratamentos psiquiátricos pesados, numa condição mais depressiva mesmo, e aí quando você começa a investigar com ele o que está acontecendo, vai atrás da família, você descobre que ele está extremamente infeliz onde ele está localizado. Eu tenho uma história, né, de um paciente que assim, que ele estava nessa condição, e aí trabalhando com a família, mostrando que ainda há tempo para tudo, né? A qualquer momento você pode mudar, refazer a tua trajetória, fazer uma nova escolha, isso é um direito da gente, ainda mais quando a gente olha para o jovem, isso é o direito do jovem. Voltou, fez uma nova trajetória, fez um cursinho, saiu de um curso, foi para outro, hoje já está empregado, feliz, formado, sabe, assim, uma família estabilizada, funcional, né, tira essa pressão que fica como um fantasma ali, né, rondando o ambiente familiar. Então, acho que esses pontos são muito importantes para os pais atentarem.
Uhum. Muitas vezes os pais colocam o sucesso deles enquanto pais, na no sucesso do filho, né. Então, assim, se o meu filho tem ele é um profissional bem-sucedido, se ele ganha bem, isso significa que eu fui bem-sucedido enquanto pai e mãe, né. E não é bem assim, né, porque esse jovem é um ser separado e ele tem a as escolhas, a vida, né, aquilo que é dele, né. Então, os pais eles podem, oferecer, né, um caminho, eu gosto sempre da metáfora do rio, né, então os pais são essa margem que contorna esse rio, que guia ali para que ele se torne quem ele nasceu para ser, né, quem ele e quando a gente pensa hoje no mundo que a gente vive também, o mundo VUCA, o mundo BANI, né, quantas profissões ainda nem existem, ou nesse boom do mercado digital, quantas profissões passaram a existir que até então não existiam, né, e que nem existe uma faculdade para isso. Se a gente pensar hoje, a educação parental, ela não é uma profissão regulamentada, não existe uma graduação nessa área, a pessoa não presta um vestibular para se tornar, mas existem muitas pessoas hoje que estão atuando única e exclusivamente como educadoras parentais. Eu fiz psicologia, mas hoje eu só atuo como educadora parental. Tem muitas mães que vêm fazer a formação, que são advogadas, fizeram, né, direito, fizeram administração, jornalismo, outras áreas, né, tem uma das alunas que ela fez contabilidade e aí largou tudo, porque não era, isso era a profissão que o meu pai queria, né, era outra coisa. Então nessa pressão, muitas vezes, de ter que escolher algo, escolhe, não é feliz naquilo, e aí lá na vida adulta vai buscar esses caminhos, né. Eu tenho muitos relatos de alunas que falam: "Nossa, eu sempre quis trabalhar com famílias, eu sempre, desenvolvi trabalhos nessa área, aí eu fui fazer outra coisa, a vida me levou para outro lugar, mas com a maternidade eu comecei a estudar sobre parentalidade e eu vi que é isso aqui que eu gosto. Eu sempre, né, os meus dons, meus talentos, minha habilidade sempre foi em fazer esse trabalho com as famílias. E aí se encontram nesse lugar, né. Então, como você disse, tem tempo, né, pra tudo e nenhuma escolha é perdida. Eu sempre acredito muito, Rê, que toda a nossa história está a serviço da nossa missão. A minha primeira graduação em si foi um curso na época eu era operadora de telemarketing, eu tinha 16 anos, e aí começou o tecnólogo no Brasil, né, e eu fiz um curso era uma graduação de atendimento ao cliente, alguma coisa assim, em 2001, 2003, eu acho que foi esse curso. Então foi a minha primeira graduação, assim, se eu quisesse só ter seguido essa área, né, que depois veio marketing e todas essas coisas, mas foi a primeira graduação. E às vezes eu me lembro hoje de onde eu estou, né, com a escola, né, numa outra realidade, resgatando, falando: "Nossa, eu já aprendi isso lá atrás, né, há mais de 20 anos", e as coisas foram se conectando, então nada é perdido, né. São pecinhas que vão se encaixando. E possibilitar isso aos jovens, né, para que eles, até quando a gente pensa neurologicamente, um adolescente de 17 anos está com um cérebro muito imaturo ainda para que ele escolha o que ele quer fazer pelo resto da vida, né. Então às vezes a gente gera uma pressão ali que traz esse adoecimento. Às vezes esses adolescentes eles vão buscar se manter naquela graduação, naquela escolha para agradar aos pais, por exemplo, ou aos outros, às custas da própria realização pessoal, e isso eu o fazendo joinha, às custas da própria realização pessoal,
e isso vai impactar na sua saúde mental, né, no seu desenvolvimento ali, eles deixam os seus sonhos de lado, então, né? E aí vem um ponto, eles não querem desistir porque eles já ouvem muito isso da sociedade, né? E eu acho que é legal a gente, para ir encerrando aqui também, mas a gente trazer esse ponto do quanto o nosso preconceito em relação aos jovens acaba contribuindo com todo esse ciclo, né? Deles se manterem em algo que não traz felicidade, mas eu não posso ser o perdido, né? Como que você vê? Pois é, porque assim, não é perdido, não é perdido. Hoje, até dentro do trabalho do consultório, quantos adultos, né, com carreiras aí construídas e tudo mais, buscando o processo de reorientação de carreira, que é uma coisa que eu também faço, reorientação de carreira. Quantos adultos chegam em um determinado momento, né? Olha, não é isso que tá difícil, eu não me encontro mais. Agora eu pergunto, será que tudo isso foi perdido? Será que a gente jogou fora tudo isso? Claro que não, claro que não. Né? As vivências, a experiência, o conhecimento que você tem numa situação extrema como essa que eu estou falando, ou de um ano de cursinho, 6 meses que eu paro e retomo depois dos outros 6 meses, né, para o jovem que está terminando o ensino médio, para um intercâmbio que eu vou fazer, às vezes, inclusive, até para uma primeira escolha que não deu certo, que, né, onde eu preciso voltar e refazer o caminho, nada é perdido, nada é perdido. Eu também comecei na psicologia, eu fiquei muitos anos em RH, eu trabalhei muitos anos, foi a minha primeira atuação, tive uma atuação grande em treinamento, recrutamento, seleção, depois eu migrei para a área clínica. E hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que a minha vivência no RH ela me deu muito embasamento para fazer essa transição e para estar onde eu estou. Então, não há tempo perdido. E você estava falando dessa metáfora do rio, né? Já ouvi você falar, e tem uma coisa também que eu sempre falo, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, tudo tem o seu tempo. A gente precisa entender que nós, como pais, levamos um tempo para estar onde nós estamos, para adquirir maturidade e tudo mais, para estar com o nosso cérebro pronto, formado. Ainda assim, cometemos alguns erros, né? Não existe família perfeita, não existe. Existem famílias perfeitas dentro das imperfeições, reais, possíveis, que estão lutando, estão melhorando. E uma coisa que você fala também, que eu acho que faz muito sentido, né, Aline? Eu tenho certeza disso, como profissional e como mãe. Todos os pais estão fazendo o seu melhor, certeza absoluta. A gente, como pai e mãe, está ali posicionado para dar, para ofertar o melhor. Então, que a gente possa abraçar o nosso jovem nesse momento e falar: olha, estou com você nesse caminho, vamos embora. Vamos embora, você quer ir por aqui? Vamos ver, vamos investigar, ver se funciona. Você precisa de uma ajuda? Vamos buscar essa ajuda profissional. Vamos buscar aí um profissional que possa te orientar, que possa apontar áreas de interesse, às vezes trabalhar o teu perfil também, ver o que é possível você desenvolver, aprimorar. Tudo é possível. Se a família estiver unida, sensibilizada, parceira, ali um parceiro do outro, esse projeto acontece. A construção desse projeto de vida acontece. Sim, que lindo, né? Esse elo, né, que precisa, porque muitas vezes os pais, por uma pressão ali, por quererem o melhor para os seus filhos, mas eles rompem esse elo, né, se desconectam dos filhos. Então, gera uma série de ressentimentos, de atritos, de rupturas ali que não precisa ser assim. Então, hoje, né, eu acho que a gente até pode concluir isso, o quanto a educação parental, um profissional que tem esse olhar de acolhimento, de encorajamento para os pais, de levar, né, de acolhê-los em suas questões e ajudá-los a olhar para os seus filhos, né, aliado a esse processo da orientação vocacional, a educação parental, ela caminha junto com a orientação vocacional, né, para
para conseguir acolher toda essa família, não só aquele jovem que está buscando a orientação em si, mas para esse trabalho completo mesmo de olhar para todas essas demandas, né? Muito, muito bacana, né? Tudo isso é um trabalho lindo. Comenta aqui, Rê, que acho que acabou não falando sobre isso, onde você atende, se você atende online também, porque às vezes as pessoas que estão aqui nos assistindo têm interesse, estão passando por isso, e assim, certamente se alguém me perguntar, me pedir uma profissional de orientação vocacional, com certeza eu vou indicar alguém que tenha, né? Você que tenha aí a educação parental também como esse instrumento para esse processo todo, né? Você está em São Paulo, é isso? Isso, Aline, eu estou em São Paulo, eu atendo em 2 bairros aqui em São Paulo, atendo na Moca e atendo na Vila Mariana. Faço também muitos atendimentos online, inclusive eu já fiz um processo de orientação vocacional com uma jovem da Costa Rica, uma brasileira que estava morando na Costa Rica. Que legal. E foi super bom, super positivo, então funciona. Graças a Deus, hoje a gente tem várias ferramentas, né, várias possibilidades que favorecem bastante o online. Uhum. E eu acredito, a gente não conseguiu falar muito sobre isso, né? Talvez a gente até fale em outro episódio, assim, do lugar da escola nesse processo, né? Porque você também trabalha, como você trouxe, em consultoria e junto da escola, que também tem um fator muito importante nesse processo da orientação vocacional, né? As escolas, às vezes, colocam muita pressão também, são fatores, um ambiente que corrobora para um adoecimento, para mais uma cobrança. Então, levar isso para dentro das escolas também é muito bacana, né? Deles, todo esse olhar da educação parental com a orientação vocacional, né? Fundamental, fundamental envolver, né? Na verdade, assim, são as 3 pontas, né? O jovem, a família e a escola, e todos os colaboradores que estão lá. São esses 3 pilares que ali alicerçados, né, caminhando numa base de respeito, de compreensão, de conhecimento, o processo acontece, certeza. Maravilha. Muito bom conversar com você. Acredito que contribuiu muito para quem terá o privilégio de nos assistir aqui. Se você chegou até aqui agora, já compartilhe, né? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, nos ajude a espalhar essas sementinhas de uma educação respeitosa, encorajadora, né? E que, como você pode ver, tem uma riqueza aí de possibilidades, né? A educação parental, ela vai agregando a todas as outras áreas. Onde tem criança e adolescente, tem uma família que precisa desse encorajamento, né? Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Vou deixar aqui abaixo os contatos também, Instagram e tudo mais, para vocês conhecerem mais o nosso trabalho. Obrigada, querida, foi um prazer. Obrigada.